A graça, a misericórdia e a paz, irmãos, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, vos sejam multiplicadas. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor, agradeço ao nosso irmão querido Pedro Antônio, a família dele, seus pais. Agradeço ao reverendo Robson, ao reverendo Luiz Cláudio, ao conselho da igreja, por estar junto com os irmãos nessa noite. É precioso isso aqui, gente. É grandioso um momento como esse. Nunca meça a grandeza do culto ao Senhor pela quantidade de gente, sabe? A grandeza desse momento tem a ver com a presença nesse lugar, nos nossos corações, no nosso meio, ou tem a ver com essa presença de Deus, presença para o meio da qual Ele nos chama. Deus habita no meio dos louvores, Ele já é louvado, todas as coisas que foram criadas se prostram diante do Criador. Incluir-nos nesse grande coral de tudo que existe, a louva a Deus, é um grande favor que Ele nos faz. E a gente descobre uma consciência da vida, né? A razão de ser da existência nossa, a razão de ser da nossa vida. A vida existe, você existe, você veio à vida para isso. Você veio à vida para que você conheça a graça de Deus, que é melhor do que a vida. Foi para isso que você veio à vida. Você veio à vida para conhecer a graça de Deus, que é melhor do que a vida. É esse o retrato do Salmo 63, verso 3. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. É por isso que eu vim à existência, não para outra coisa. Todas as outras coisas são secundárias, derivam daí, mesmo as coisas bastante importantes da nossa vida, mas todas elas são secundárias. Nós viemos a essa existência para que nós pudéssemos conhecer a graça do nosso Deus. A graça do nosso Deus tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus é esse favor, essa graça de Deus sobre nós. E eu fico muito feliz de nós podermos estar aqui. Muitas vezes eu sou meio imaginativo, assim, né? Às vezes fico imaginando sociedade, lugares rurais, sabe? Pessoas, como muitas igrejas são, né? Foram e são ainda, né? Que as pessoas vêm do campo, mas têm um tempo para se reunir, para adorar junto, para meditar na palavra de Deus. E certamente aquelas pessoas pediriam: pastor, não fala para a gente sobre a colheita, a gente sabe que a colheita vai ser boa, não estou preocupado se a terra vai chover ou não, fala para a gente da graça de Deus, fala para a gente da glória do nosso Deus, mostra-nos a glória de Deus. É o vendedor de bala no sinal que vai dizer: eu vou à igreja, mas eu estou doido para que o pastor não se compadeça de mim e na sua compaixão fique dizendo que eu vou vender bem minhas balinhas, que eu vou ser bem sucedido naquilo que eu for fazer. Eu não tenho preocupação com isso, eu serei na medida que o Senhor quiser que eu seja. Eu não tenho preocupação, eu vou vender minhas balinhas, eu sei que Ele vai suprir. Pregador, eu passei o dia inteiro vendendo balinhas. Você pôde meditar na palavra de Deus, e essa noite eu vim para que você me banhe a minha mente, o meu coração dessa palavra de Deus. Essa vai ser a maior compaixão que você pode exercer sobre mim, banhar minha mente da palavra de Deus, ao invés de ficar me dizendo que minha venda de balinhas vai ser um sucesso, que Deus vai me honrar e coisas dessa natureza. Eu não estou preocupado em ouvir essas coisas. Eu quero conhecer o meu Redentor, crescer nessa graça e no conhecimento do meu Deus. O tema aí, né, dessa conferência que os irmãos imaginaram, idealizaram, né, que Deus colocou no coração dos irmãos, é a justiça de Deus, o coração do Evangelho em Romanos. E é com base nisso que a gente vai meditar num subtema, para a minha passagem escolhida aí, né, que o próprio Pedro escolheu, ou a equipe que idealizou junto com Pedro, Romanos 3, do verso 21 ao verso 31, é onde eu peço então que você abra a palavra de Deus, na Epístola aos Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. Então o meu subtema hoje vai ser Cristo
o justo e o justificador. Ao mesmo tempo, o justo e o justificador. Uma linguagem derivada daí a gente poderia dizer, né? O juiz, ele é o juiz e ao mesmo tempo ele é o réu. O juiz e o réu que paga o nosso pecado por nós. Então, Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 31, diz assim a palavra do Senhor. E esse momento é grande demais, por causa da palavra do Senhor, por causa do seu Espírito conosco. Romanos 3, de 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, ou seja, da mesma maneira um e outro. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Palavra maravilhosa, né? Pai, nós te louvamos, o Senhor nos agracia, a tua palavra é um bálsamo para nós, que refrigera a nossa alma. A tua palavra é esse pasto verdejante para o qual o Senhor nos leva, é essa água de descanso onde o Senhor nos coloca, conforme já mencionamos nessa noite, por conta do teu perdão. Tu és o nosso bom pastor, tu és o nosso pastor, tu és o suficiente, nada nos falta, porque o Senhor é tudo para nós. Te louvamos, Pai, dá-nos mais de ti nessa noite, mais do teu caráter, mais do teu ser, mais da tua beleza, da tua excelência, da tua sublimidade. Dá-nos mais do teu espírito e da tua palavra, da tua mente, na meditação da tua palavra. Senhor amado, olha para nós com misericórdia, compadece-te de nós e fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Por causa da nossa cultura religiosa brasileira, mas eu não diria que é por causa da nossa cultura só não, sabe? Fora da fé cristã, a salvação depende das obras das pessoas. Então você tem muitos sistemas, as pessoas... Isso aqui parece ser comum em qualquer religião. O ser humano foi criado por Deus, em algumas religiões por deuses, no plural, e o ser humano é alguém errado diante de Deus, ou errante diante de Deus. O ser humano se afastou de Deus. Isso é comum em qualquer religião, mas só na fé em Jesus, só no Evangelho, nós encontramos que esse problema foi resolvido não pelo próprio ser humano, mas pelo próprio Deus. Então, por exemplo, você tem teorias reencarcionistas, reencarnação, que não é exclusividade de espiritismo kardecista. A doutrina reencarcionista está em muitas religiões. Está no hinduísmo, está no budismo, muito mais antigos do que o espiritismo kardecista. Está no espiritismo afro. A doutrina reencarcionista está em muitas religiões. E, basicamente, a doutrina ensina que você está nessa vida pagando
pecados de vidas passadas, ou culpas de vidas passadas. O nome pecado às vezes não é usado, mas o sentido é o mesmo. Você está nessa vida porque você ainda não tem uma perfeição para ser abraçado por Deus, para alcançar outros níveis, e você está nessa vida, então, para que, à medida que as suas obras são feitas, você vai ganhando novas escalas aí diante de Deus, até o dia de... E aí, ela varia também, né? Não vou ficar me detendo nisso, mas ela varia, né? Há doutrinas reencarnacionistas que creem, inclusive, na transmigração. O sujeito, não são todas, o kardecismo não é assim, mas há doutrinas reencarnacionistas que acreditam que a pessoa encarnou primeiro em animais mais inferiores, depois em animais mais superiores, tipo galinha, depois em animais superiores, boi, vaca, enfim, até chegar ao ser humano. E o fim da peregrinação na Terra não é final. Depois o sujeito sai dessa Terra e ainda vai para outros planetas. Há muitas crenças dessa natureza. Não é assim, por exemplo, no catolicismo romano, que é mais comum no nosso país, embora nós vivamos um catolicismo romano muito sincrético também, né? Mas, de toda forma, as pessoas acreditam que elas precisam fazer coisas, Deus teria uma tábua de contabilidade em que se coloca aqui valores e méritos e deméritos, né? Créditos e débitos. E, no final das contas, as pessoas acham que a religiosidade popular acredita que ela pode ser boa para que, no final das contas, a soma dos méritos ultrapasse a soma dos deméritos, ou a soma dos ativos, das coisas boas, positivas, ultrapasse a soma dos débitos, das coisas ruins, das coisas negativas. Essa é a mentalidade. Então, não raro, você ouve de vez em quando pessoas dizerem assim, né? Às vezes em tom de brincadeira, pessoas da religiosidade popular, às vezes em tom de brincadeira, mas você percebe que tem uma seriedade ali. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem assim: a minha esperança que Deus me aceite é que haja uma zebra. Ou seja, vai que zebra, vocês sabem o que é, né? Zebra é uma expressão popular para dizer quando um time mais fraco vence um time mais forte, né? Por exemplo, quando o Flamengo vence o Vasco, né? Essa foi uma zebra, né? Um time mais fraco venceu um time mais forte. Então, zebra é isso, é o inesperado, né? Estou brincando aqui, sei que não se aplica aí ao Vasco ou ao Flamengo. Mas zebra é o inesperado, né? É aquilo, não esperava, mas acabou acontecendo. As pessoas acabam acreditando nisso, né? Talvez eu não seja tão mal. Isso, os que se preocupam com essa possibilidade de serem aceitos por Deus ou não. Porque existe uma outra situação, das pessoas que sequer estão pensando se vão ser aceitas por Deus ou não. Muitas delas têm certeza de que serão aceitas por Deus por conta do que são. Muitas pessoas acreditam, erradamente, mas acreditam, e botam a confiança nisso, que vão ser aceitas por Deus porque elas são boas, éticas, elas têm empatia, elas têm sensibilidade com a dor do próximo. Nós estamos vivendo um tempo, então, em que isso é muito comum, não é? As redes sociais mostram que as pessoas se acham bondosas, caridosas, moralmente elevadas, porque defendem situações ou tais ou quais, e elas, em outras palavras, o mérito é do ser humano. Então, você tem pessoas que vão considerar a possibilidade de Deus não aceitá-las, mas talvez Ele me aceite, porque eu sou uma pessoa que talvez a contabilidade final, os ativos sejam maiores do que os passivos, o meu lado bom seja maior do que o meu lado negativo. E as pessoas pensam nessa contabilidade, ou, como eu disse, algumas pessoas sequer consideram isso. Elas entendem que vem a existência e o céu é um direito delas. Quantas vezes você não vê pessoas colocando em rede social quando alguém morre, dizendo assim: que Deus te receba onde você merece? Percebe o que está sendo dito? Que Deus te receba onde você merece. A pessoa que está desejando isso,
Claro, é uma bobagem desejar uma coisa dessa para quem já morreu, porque quem morreu parte daqui já com seu destino. Mas não é essa a crença dela, né? E além de não ser essa a crença dela, de ela achar que está podendo falar com quem partiu, e essa fala é absurda, não é? Que Deus te receba onde você merece. Onde é que nós merecemos ser recebidos por Deus? Se não no inferno, né? Mas por que dessa frase? Exatamente por causa dessa crença, dessa mentalidade da religiosidade popular, que acredita que pessoas são boas o suficiente e que Deus as receba onde elas merecem ser recebidas, ou seja, na mente deles, né? Na mente dessas pessoas, em lugares bons. Na palavra de Deus, nós vemos o verso 23 da passagem que nós lemos, onde a palavra de Deus encerra todas as pessoas debaixo da mesma condição. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então a gente vai meditar nós vamos meditar, né? Vocês vão meditar aí hoje, amanhã, sábado e domingo, todas as mensagens serão na carta aos Romanos, né? Pelo que eu vi da programação, com esse tema máximo, né? Com essa máxima, né? A justiça de Deus, o coração do Evangelho em Romanos. E de fato, a epístola aos Romanos é uma epístola que mostra esse coração da justiça de Deus. Achei o tema bastante interessante, né? Um título bem próprio, né? A justiça de Deus, o coração do Evangelho em Romanos. Então, antes da gente ir para a nossa passagem, como eu sou o primeiro a falar, como eu sou o primeiro palestrante, vou fazer só um sobrevoo rápido aqui na epístola aos Romanos. Primeiro, a riqueza dela, né? É a primeira carta do Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento. É uma carta histórica muito significativa, né? Há relatos de que a conversão de Agostinho, bispo de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, ou Santo Agostinho, né? O bispo de Hipona, há relatos de que a epístola aos Romanos foi um instrumento de Deus para a conversão de Agostinho. Há relatos de que a epístola aos Romanos foi um instrumento de Deus para a conversão de Martinho Lutero, e aí então é mais famoso, né? Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, que é uma passagem que está em Abacuque, no profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4, que Paulo pinça para colocar aqui em Romanos 1,17. A carta aos Romanos é uma aula de retórica, e em muitas faculdades que trabalham o tema da retórica, muitas faculdades boas, de direito, de pedagogia, de argumentação, muitas faculdades, muitos cursos desses, estudam a carta aos Romanos, porque é uma carta cheia de retóricas, é uma carta cheia de perguntas e respostas. Na própria passagem que nós lemos, tem também aqui perguntas e respostas, né? Verso 27, por exemplo. Onde, pois, a jactância? É uma pergunta que ele faz, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pela lei da fé, né? Verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? E é muito comum esse recurso na epístola aos Romanos, essa perguntas e respostas, ou seja, o apóstolo Paulo podia ter dito aqui no verso 27, assim não há jactância, ela foi de tudo excluída, por causa da fé, uma vez que a obra não salva ninguém, a jactância, né, o orgulho, o senso de mérito, esse engrandecimento pelo mérito, mas não, ele prefere fazer perguntas para que nossa mente seja provocada a resposta, né? É porventura Deus somente dos judeus? Ele poderia dizer, Deus não é só dos judeus, é também dos gentios, mas ele prefere falar isso dessa maneira, para que você se questione, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Para depois então vir a resposta. Então é uma carta muito rica, de muita capacidade argumentativa, né? São perguntas retóricas que são feitas. Uma outra coisa interessante que eu observo na carta aos Romanos, historicamente alguém disse, eu posso encher uma igreja falando de falsas promessas de profecia, falando de prosperidade, dizendo coisas
de êxtases, eu estou vendo um anjo com uma bandeja na mão, levando o povo ao emocionalismo. Eu posso encher uma igreja fazendo profecias, falsas profecias, né? E posso esvaziar uma igreja pregando a carta, expondo a carta aos romanos. Interessante, percebe? Está dizendo, eu posso encher uma igreja fazendo oba-oba, ou posso esvaziar a igreja pregando uma carta de conteúdo, de substância, densa, e ao mesmo tempo maravilhosa, né? 16 capítulos de rica revelação da glória de Cristo. Posso esvaziar uma igreja pregando a carta aos romanos, se o povo não estiver disposto a ver mais da glória de Cristo. Uma outra curiosidade sobre a carta aos romanos, há pouco tempo ouvi sobre um homem que se preparava para ir para a guerra, um piloto de guerra, que passava por treino para ir para a guerra. E o militar, quando passa para treino para ir para a guerra, ele vive na escassez de alimento. Ele é abandonado na mata para fazer testes de sobrevivência, para se suportar com pouco alimento, às vezes com jujuba. Faz parte do catanho do militar, jujuba, chocolate. Ele tem que racionar aquilo ali. Aliás, o nome daquele alimento é ração, né? Ele vai ter que medir aquilo ali para que ele possa sobreviver. Numa fase de treinamento como essa, um homem estava decorando a carta aos romanos, decorando os 16 capítulos da carta aos romanos. Ele estava decorando a carta aos romanos. E perguntado pelo colega, rapaz, a gente está se preparando para a guerra, vivendo com escassez de alimento, em situações adversas, você está decorando a carta aos romanos? Ele falou, mas exatamente por que a gente está fazendo esses testes? Porque a gente pode ser preso, pode ser colocado num campo de concentração, com pouca quantidade de comida, com situações adversas, a gente tem que estar treinado para essas coisas. E ele falou assim, então, se isso acontecer, eu não vou ter uma Bíblia comigo. Como é que você acha que eu vou alimentar a minha alma? Se eu não tiver a carta aos romanos, ao menos a carta aos romanos, decorada no meu coração. Tamanha riqueza dessa carta, ela é chamada também de o quinto evangelho, né? Ou de o evangelho de Paulo. De fato, ela trabalha essa justiça de Deus como sendo o coração do evangelho. Por exemplo, capítulo 16, versos 16 e 17 do capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, lá na igreja de Lucas, a gente também está, ao longo desse ano, meditando na carta aos romanos, expondo a carta aos romanos, procurando fazer isso verso por verso. Vocês terem uma noção, no domingo, primeiro domingo de junho, aliás, o mês de maio a gente deu uma pausa, né, para tratar mais da família, mas no mês de junho, domingo de junho, a gente está indo ainda para o capítulo 2. Não sei se vai dar para fazer toda a carta aos romanos até o fim do ano, mas a nossa proposta é meditar na carta aos romanos, né? Quem dera o povo pudesse ter esse afã de decorar a carta aos romanos. E conversando com a igreja, expondo a carta aos romanos com a igreja, uma coisa que eu mostrei para a igreja foi os versos 16 e 17 são o ponto de chegada do que a carta quer dizer. A carta quer dizer isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho. Então, o capítulo 1, versos 16 e 17 são o ponto de chegada. O verso 18 é o ponto de partida. Sabe filme que começa pelo final, mostra o final, para depois começar a mostrar o início? Então, é mais ou menos isso. Então, o verso 17 é o ponto de partida. Por quê? Por que eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação do quê? Por que a justiça de Deus... Justiça, por que essa palavra entrou aí? Por que justiça de Deus?
Por que ele não fala de outra coisa? Né? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Por quê? Aí vem o verso 18. Porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que escondem a verdade, que detêm a verdade pela injustiça. Então, por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Porque a ira de Deus se revela contra todo homem, contra toda impiedade e perversão dos homens, homens e mulheres, dos seres humanos, que detêm a verdade, que suprimem a verdade, trocando pela injustiça. Então, a carta continua, né? A partir do verso 19, ele vai dizer, olha, todos, ninguém é indesculpável para dizer, eu não tinha conhecimento de Deus, nenhum povo da terra. Mas e os povos onde o Evangelho não chegou? Nenhum povo da terra é indesculpável para dizer, eu não conhecia Deus, eu não sabia. O que a palavra de Deus vai dizer é, o que de Deus se pode revelar foi revelado a todos os povos. Os homens preferiram negar a Deus, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de répteis, de quadrúpedes, de aves. E por causa disso, aí vem os versos 24, 26 e 28 de Romanos 1, que usam uma expressão tremenda. Por causa disso, porque os homens tinham conhecimento, não tinham o conhecimento de Deus, tal como as Escrituras mostram. Mas mesmo os gentios deviam olhar para o sol e dizer, o sol não é Deus. Há Deus que fez o sol. Mesmo os gentios que deviam olhar para a obra da natureza, afinal de contas é isso que a palavra de Deus vai dizer, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus dão testemunho do Senhor. As montanhas dão testemunho de Deus. Os pássaros dão testemunho de Deus. Né? Salmo 19 não vai dizer isso para a gente? Não é esse o argumento que o apóstolo Paulo usa, por exemplo, em Atos, no capítulo 14, quando prega em Listra, Icônio, Derbe. Está pregando para povos não judeus. E qual é o argumento que ele usa? Quando prega para judeus, o que o apóstolo Paulo usa de argumento? Paulo, Pedro, quem prega? Usa o que de argumento para judeu? Usa o argumento do Antigo Testamento. Foi assim que Estevão usou e foi morto. Foi assim que Pedro usou na primeira pregação, na segunda. Foi assim que Paulo usou nas sinagogas. Mas quando prega para gentios, o argumento não é o do Antigo Testamento. O argumento é, por exemplo, pregando em Listra, Derbe, Icônio, ele vai dizer para aquelas pessoas, Deus não se deixou sem testemunha. As estações do ano, as chuvas, as colheitas, essas coisas foram dadas por Ele, para que vocês se voltem para Ele, para que vocês se convertam dessas coisas vãs. Ou seja, o testemunho de Deus está na própria natureza. Não o testemunho da salvação, não o testemunho da justiça de Deus, mas o testemunho de que a obra criada aponta para um Criador. É a coisa de você ver um quadro bonito, ou uma irmã aí boa de cozinha, né? Que faz um prato gostoso, e a gente admira o prato e diz, quem é essa pessoa maravilhosa que fez uma coisa como essa? Não é? Seja uma escultura, uma pintura, seja um prato gostoso. Ou seja, essa era a ideia, que os seres humanos olhassem para a natureza e glorificassem o Criador da natureza. Mas foi o contrário, os seres humanos preferiram adorar a obra criada e não o Criador. Então era por isso que diz, inculcando, considerando-se sábios, né, acreditando que são sábios, tornaram-se loucos. Então, versos 24, 26 e 28 vem dizendo isso. Por isso Deus os entregou a si mesmos. Deus os entregou à sua disposição mental reprovável, é o que diz o verso 28. Deus os entregou às suas paixões infames, é o que vai dizer o verso 26. Deus os entregou à compulsão dos seus próprios corações. Terrível coisa, irmãos, é quando Deus nos entrega a nós. Terrível coisa é quando Deus nos entrega a nós. Então ele vai dizer, dali geraram vários tipos de corrupção, inclusive sexuais,
homem com homem, mulher com mulher, mulher com bicho, homem com bicho, gente com bicho. Então o capítulo 1 vem mostrando tudo isso, né? Essa impiedade e perversão. A partir do verso 28, então, ele faz uma lista imensa, dizendo também injustiça, malícia, avareza, maldade, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação. Ou seja, não é só a coisa da moral, é também essa perversão toda ela. Por isso é que no capítulo 2, ele está dizendo, então, esses homens considerados devassos são indesculpáveis, mas tem homens que não são considerados devassos, são moralistas, mas eles carregam dentro de si também injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, que é desaforo, atrevimento, soberba, presunção, invenção de males, insensatez, pérfidos, que quer dizer desleais, né? Sem afeição natural, sem misericórdia. Então não são só os imorais, né, que não prezam pela moralidade. Não. Então, mesmo os morais, os que prezam pela moralidade sexual, são carregados dessa... Isso é um elenco, né, de características para que as pessoas falem, eu não estou lá na imoralidade sexual, não. Mas como eu posso negar que eu carrego dentro de mim soberba? Como eu posso negar que eu carrego dentro de mim discórdia, contenda, dolo, engano? Como eu posso negar que eu carrego dentro de mim insolência, desaforo? Como que eu posso negar que eu carrego dentro de mim insensatez, deslealdade? Como eu posso negar isso? Por isso o capítulo 2 começa dizendo então é indesculpável o homem. Que poderia dizer assim, é verdade, gostei de ver a palavra de Deus falando sobre os imorais. Então, mas ela fala também sobre os morais. Por isso ela está dizendo, então, começa o capítulo 2 dizendo, pois é, por isso é que é indesculpável, não tem desculpa. Se você não se enquadra num lado, você se enquadra no outro lado. Mas até então ele não está necessariamente falando de judeu. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 vai falar assim, mas os judeus são diferentes, não é? Os judeus têm a lei, e os judeus seguem a lei de Deus. E o apóstolo vai dizer, negativo, pois é. Aqueles que não têm lei, pecam sem lei, mas pecam. E aqueles que têm lei, a lei mostra para eles, a lei apenas dá evidência para a sua maldade, para o seu pecado. Então, a partir do verso 9, na verdade, a partir do verso 10 do capítulo 3, há uma espécie de uma colagem de várias passagens, de um purpurri de passagens assim. Por quê? Todos pecaram, né? De forma nenhuma que o judeu está fora disso. De forma nenhuma. O judeu tem a lei, e é na lei dele que diz, não há justo nenhum sequer. Está citando o Salmo 14, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Está falando exatamente dos judeus. É um salmo para os judeus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de malícias, de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse ponto de chegada, né? Não do fim, o ponto de chegada do fim é versos 16 e 17, mas esse ponto de parada no percurso que se está tendo. Qual? O verso 23 do capítulo 20, o verso 23 do capítulo 3. Ou seja, mostrou que gentios todos pecaram, mostrou que judeus todos pecaram, que um não pode olhar para o outro e se sentir mais justo do que o outro. Aliás, isso é uma coisa, são parênteses rápidos, isso é uma coisa muito importante, né? Quantas pessoas não olham para o erro de alguém ou para o pecado de alguém e se sentem menos pecadoras do que esse alguém e se sentem bem por isso? Mas eu peco menos. Querido, o pecado dos outros não vai te salvar. Estão me chamando a atenção por causa disso, mas já observaram o outro que faz isso muito pior? O fato de o outro fazer alguma coisa socialmente, aos teus olhos, muito pior,
não é isso que vai te salvar. É isso que você vai dizer para Deus, é mesmo? É isso que você pretende dizer para Deus no futuro? Ah, não, Deus, eu tinha esse vício aqui, né? Esse erro aqui, essa conduta. Mas tinha gente que tinha coisa muito pior. É sério? É isso que você pensa? Então, corre do seu pecado. Né? O seu pecado é uma ofensa ao Senhor, e é exatamente o que a palavra de Deus está querendo mostrar aqui. Então, os que não tinham lei pecaram, e os que tinham lei pecaram. Os que não tinham lei não eram salvos, por lei nenhuma, né? E os que tinham lei também não eram salvos pela lei. Então, o verso 21 da nossa passagem, que a gente passa a explicar agora, a gente vai se deter no verso 26, né? Exatamente para dizer que Jesus é esse justo justificador. Mas o verso 21 vem dizendo, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. E ele não está falando que a lei não tem valor. Lembra? Encerramos o verso 31 dizendo, a lei tem todo valor. A lei tem muito valor. Então, o que ele quer dizer com sem lei se manifestou a justiça de Deus? O que ele está falando é, sem lei, ou seja, sem esse sistema de justificação pela lei. É isso que ele está dizendo. Sem as pessoas serem justificadas pela lei, agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Interessante que esse anúncio, né, de que o Antigo Testamento já testemunhava da justiça de Deus, é visto pela própria carta também no verso 2 do capítulo 1, né? Depois que ele fala, capítulo 1, versos 1 e 2, verso 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. Qual Evangelho? Esse Evangelho que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, ou seja, o Antigo Testamento já carregava o Evangelho, já apontava o Evangelho. Aqui o verso 21, ele está dizendo a mesma coisa. Se manifestou a justiça de Deus, que já era testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22, a justiça de Deus mediante a fé. Já pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus já era mostrada pela fé para todos os que creem. Não é para toda a raça humana, não é para todos os seres humanos, mas é para todos os que creem. Há pouco tempo atrás ouvi um pastor, Ed Renekiewicz, né? Eu ouvi porque me vem aquelas coisas, aqueles videozinhos de 1 minuto, e ele dizendo, eu não pude acreditar que Deus era um pai, que eu era um pai melhor do que Deus. Eu não teria condições de mandar meus filhos para o inferno. Então eu concluí, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque eu não posso imaginar que eu, sendo pai de filhos, seria um pai melhor do que Deus. Mas a verdade, queridos, é que realmente Deus não vai mandar seus filhos para o inferno. Não são os filhos de Deus que Deus vai mandar para o inferno. Os filhos que Deus vai mandar para o inferno são os filhos, na linguagem de Efésios capítulo 2, versos 2, 3, são os filhos da desobediência, ou são os filhos da ira. Ou na linguagem de Jesus, em João capítulo 8, verso 44, do amoroso Jesus, são os filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a minha voz. Então, o pastor lá se enganou, ficou emocionado, não entendeu direito, achou que todo ser humano é filho de Deus, e a Bíblia diz que não é. O ser humano é filho da desobediência, ou filho da ira. É isso que diz Efésios, capítulo 2, versos 2 e 3, ou na linguagem de Jesus, o ser humano que não crê é filho do diabo, do amoroso Jesus, nas palavras do amoroso Jesus, João 8, 44. Então, a justiça de Deus é mediante a fé, não é mediante as obras, mediante a fé em quem? Em Jesus, mediante a fé em Cristo. A justiça de Deus não é tomara que dê zebra, conforme a gente estava dizendo no início, não é eu estou pagando alguma coisa de vidas passadas, não é eu vou cumprir a lei dos judeus. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus, não há outra forma. É o que Romanos 1,17 está dizendo. A justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela em Cristo. É aí que está a justiça de Deus, a nossa salvação, para os que creem. Por quê?
porque não há distinção. E aí verso 23 coloca todo mundo debaixo da mesma condição, toda a raça humana debaixo, aqui está Maria, aqui está Paulo, Pedro, aqui está Hitler, aqui está a Madre Teresa de Calcutá, aqui estão todos os seres humanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ninguém tem poder para bater no peito e dizer para Deus, eu mereço. A partir do verso 24, então, ele abre o portal da graça. Encerrou, né? Encerrou o argumento. Todos pecaram. Começa uma grande corrida que começa em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E vai mostrando então que gentios pecaram, os gentios imorais pecaram, os gentios morais e os judeus também morais pecaram, e os judeus também pecaram mesmo tendo a lei, e a lei então é exatamente o que dá realce, é o que dá evidência ao pecado do judeu. Então a lei é maravilhosa, por isso que ele diz, ele abre o capítulo 3, né? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade? Aí ele vai dizer total, muitas, naquele recurso de perguntas e respostas, né? Qual é, então, poderiam perguntar, né? Então, se judeu e gentio é a mesma coisa, qual é, pois, a vantagem dos judeus? Qual é a razão de ser da circuncisão, da observação da lei e tudo isso? Então, aquilo foi inútil? Ele vai dizer, não, pelo contrário, a lei é maravilhosa, porque é exatamente a lei dando realce, mostrando quem eu sou, que eu não consigo cumprir a lei de Deus. Não consigo cumprir a lei de Deus. Uma das coisas que eu acho impressionante no Evangelho, né? As pessoas olham, por exemplo, para Mateus de 5 a 7, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus fala de muitas coisas ali, né? De conduta. As pessoas olham para Jesus dizendo assim, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas ouvem Jesus dizer isso, e as pessoas acham que Jesus facilitou. Essa lei, disso deriva todo o restante da lei. É daqui que o restante da lei deriva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, o restante da lei deriva daqui. E as pessoas olham para essa fala de Jesus e dizem assim, viu, agora ficou mais fácil. Cegueira, não é? As pessoas não estão percebendo que o que Jesus está trazendo é uma lei mais profunda, é uma lei mais difícil. Quem de nós ama Deus dessa forma? Com essa totalidade do ser, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, essa segunda lei, Jesus até mudou, né? Ele vai dizer, não é amar, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é mais como você se ama, mas é como eu vos amei. Jesus só torna as coisas mais difíceis. Jesus só mostra, essa é a lei de Cristo, né? Ele só mostra cada vez mais que eu preciso me ajoelhar e pedir socorro. Meu Deus, se é essa a condição, ficou mais claro para mim, eu estou perdido. Eu preciso da tua graça. Enquanto busco um coração que em algum grau possa amar a Deus, tal como o Senhor diz, e amar ao próximo, tal como o Senhor diz. Mas não, as pessoas acham que essa é a nova lei, e que por essa nova lei elas conseguem, porque elas amam a Deus e elas amam ao próximo. Né? Então, o que Jesus faz é mostrar o nível mais elevado da justiça de Deus. O que Jesus faz é mostrar o nível mais sublime da palavra de Deus. E, infelizmente, até mesmo cristãos evangélicos vivem a repetir, viu, como é que as coisas com Jesus ficaram mais fáceis, mais simples, quando não percebem que o verso 23 grita ainda mais forte, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o verso 24 em diante abre esse portal da graça, mas somos justificados. Então a palavra graça,
gratuitamente, né? Graça quer dizer beleza também, né? Transmite graça aos que te ouvem. Mas nesse caso aqui, graça quer dizer favor imerecido mesmo. Nessa passagem aqui, graça quer dizer exatamente favor, gratuidade, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há, não na lei, não no coração humano, mas mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs. Ele foi o escolhido. Então, Jesus não é... As pessoas gostam dessa expressão também, mas eu quero só fazer uma ressalva. Jesus é o nosso suficiente Salvador. A questão é que a suficiência, no nosso vernáculo, né, no português, dizer que alguma coisa é suficiente, talvez não comunique muito, porque alguma coisa pode ser suficiente no sentido de que não me é necessário mais nada. Não me é necessário, mas também não me é vedado. Né? Olha, Ricardo, isso aqui é suficiente para você. Não, tá bom, mas eu te agradeço, mas eu quero mais do que o suficiente. Né? Eu posso? Pode. Em muitos casos, isso aqui é suficiente, mas eu posso te dar mais do que o suficiente. Jesus não é só o suficiente, ele é o exato, nem mais nem menos, na medida exata. Então Jesus é a medida exata para a nossa redenção, foi nele que Deus propôs, para que com seu sangue, como propiciação, mediante a fé, ele manifestasse a sua justiça. Porque ele, na sua tolerância, ou na sua longanimidade, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, no nosso Senhor. Então, acho que os versos 25 e 26 se encaixam bem em Êxodo, no capítulo 34, versos 6 e 7, que eu te convido a abrir a palavra para ler comigo. Êxodo, capítulo 34, tem uma boa comunicação. Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, tem uma boa comunicação aqui com Romanos 3, 25 e 26. Êxodo 34, logo após Moisés ter pedido a Deus que lhe mostrasse, que lhe manifestasse a sua glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Oração que Moisés faz no verso 18 de Êxodo 33. Deus lhe diz: você não pode ver a minha face, porque nenhum homem viverá se ver a minha face, mas eu vou te mostrar a minha glória, né? E então, uma das demonstrações da glória de Deus foi isso. Êxodo 34, versos 6 e 7, quando Deus, ao mostrar a sua glória, ele mostra o seu caráter. O que é mostrar a glória de Deus? É mostrar a sua mente, não é mostrar um brilho, né? Não é mostrar uma asa, é mostrar a sua mente, o seu caráter. Então diz assim, Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Tá aqui, Deus está mostrando a glória dele para Moisés, com esse feito aqui. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo. Viu? Tem a ver aí com o Romanos 3, 25. Ele não levou em consideração, ele foi paciente com os pecados passados. Ele é longânimo, ele é tardio para se irar. Então, é uma característica que está dita aqui, já no Antigo Testamento, e que a Epístola aos Romanos está trazendo para o verso 25 do capítulo 3 que lemos. Porque ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Por que ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos? Porque ele ia punir esses pecados no seu Filho Jesus Cristo. Clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então, essa é uma característica. A outra está no verso 7, para que a gente possa ir avante lá na nossa reflexão de Romanos 1, 26. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. E aqui está a frase, olha. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mesmo que ele não inocente
o culpado. E por que isso ganha relevo para a gente? Por que isso ganha importância para a gente? Exatamente para que a gente possa entender o verso 26 do capítulo 3, onde diz, para ele mesmo ser, a partir da metade, né? Segunda metade aí do verso 26, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que nós precisávamos, por que nós precisamos que Jesus tivesse morrido por nós? Porque Deus é justo. Ele não seria justo se Ele nos perdoasse sem que tivesse uma contrapartida por esse perdão, porque Ele não nos inocenta, Ele não inocenta o culpado. E é exatamente porque Ele não inocenta o culpado que o preço do perdão precisa ser pago. Isso não tem nada a ver se eu concordo com isso, se eu gosto disso, se eu faria diferente. Na verdade, dizer eu faria diferente, ou eu faria de outra forma, é uma ofensa, é um absurdo. E não é raro. De vez em quando há pessoas que dizem, Deus esmagou o seu filho. Uma das coisas que nós mencionamos na nossa oração aqui foi isso, né? Nos lábios do reverendo Robson. O Senhor a ti agradou moer o teu filho, fazendo referência lá a Isaías 53, 10, né? A ti agradou moer o teu filho. E a gente acha isso pouca coisa. Que eu nunca supere, porque isso vai ser sempre um escândalo para o mundo. Deus ter assassinado o seu filho, a fim de salvar pecadores, gente perversa e má. Isso vai ser sempre um escândalo. E que os nossos corações nunca superem essa grandeza. Como? Porque muitas pessoas às vezes dizem, eu não sei porque é verdade. Eu ouvi algum tempo atrás, ouvi presencialmente, né, de um ex-pastor presbiteriano, já morreu também, mas eu ouvi presencialmente numa palestra que ele estava dando, do Rubem Alves. E ele estava dizendo, eu não posso crer num Deus que precisou esmagar o seu filho, matar o seu filho, derramar o sangue do seu filho para nos trazer salvação. Na mente dele, e de muitos que dizem isso, Deus podia ter dado esse perdão sem contrapartida. Esse, por exemplo, é o Deus do Islã. O Deus do muçulmano é o Deus misericordioso, mas nesse sentido. Só que para e pensa, e vamos fazer o seguinte exercício. Faz aqui comigo um exercício de imaginativo um pouco doloroso, que seria um parente seu ser morto, ser assassinado. E você vai para o julgamento do assassino do seu parente. Ele foi assassinado brutalmente. Essa pessoa matou o seu parente, o seu afeto. Isso comoveu a sua cidade, a sua rua. Todo mundo ficou comovido com aquilo, que as pessoas se comovem com isso. Então, todos foram para lá, para o dia do julgamento. No dia do julgamento, o juiz diz assim, vocês querem a condenação dele? E todo mundo vai dizer sim. E depois de ter ouvido as partes, aqui e acolá, o juiz conferiu, de fato, ele é culpado. Mas eu sou um juiz bom, vocês são maus, eu sou um juiz bom, e eu vou absolver, eu vou considerar inocente esse culpado. E ele está livre, ele não vai para a cadeia. Você ia dizer o que desse juiz? Que ele é bom? Você ia dizer que esse juiz é injusto? Você ia dizer que esse juiz é perverso, é injusto, é mau? É isso que você ia dizer desse juiz. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é esmagado, porque o culpado é perdoado, mas não é inocentado. Deus não inocenta o culpado. Então, o pagamento da culpa precisa ser feito, porque Ele é justo. E esse é o seu sistema de justiça. Tanto faz se a gente concorde com, eu faria diferente. Pedro disse a mesma coisa. Pedro, alguém próximo, em Mateus 16, logo depois de ter falado, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, na sequência, Jesus começa a dizer que lhe era necessário ir para Jerusalém, ser entregue nas mãos das autoridades, ser morto, e Pedro diz, Senhor, tem compaixão de Ti. Você vê, Pedro usa o argumento da compaixão, um argumento bom. Tenha empatia, tenha compaixão de Ti, de maneira nenhuma isso precisa acontecer contigo.
E Jesus diz: arreda Satanás, uma mente como essa, que não entende a razão de ser do meu sacrifício, da minha cruz. É Satanás falando pela tua boca, Pedro. Porque eu vim para essa razão de ser. Eu vim para a cruz, porque a cruz é a redenção. A cruz é a glória do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A cruz é a tua salvação. Olhar para a cruz e dizer: eu faria diferente. Essa pessoa talvez nunca tenha sido salva. Essa pessoa não entendeu qual é a razão de ser das coisas. Ele é o justo, ele é o que cobra, mas ele é o justificador, ele é o que se entrega. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Isso não dá sustento para a nossa fé? Quem foi que pagou o preço da nossa redenção? Foi o próprio Filho. Por isso nós temos segurança na nossa salvação. Quem foi que pagou o preço da nossa redenção? Foi o próprio juiz. O seu sangue derramado, né? O sangue de Deus derramado, é essa expressão que o apóstolo Paulo usa em Atos, no capítulo 20, quando se despede dos bispos de Éfeso, estando em Mileto. Uma das coisas que ele diz é: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual Deus os constituiu bispos, o que ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de Cristo é o sangue de Deus. O sangue do justificador é o sangue do justo. O sangue do réu é o sangue do juiz. Aquele que tem poder de nos julgar. Ele se entregou por nós, para a nossa redenção. O verso 26, então, pulsa isso para a gente, né? Para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, daquele que não tem fé em si. Confie em você, é o que as pessoas vão dizer, não é? Tenha confiança em você. A palavra de Deus vai dizer: negue-se, confie em Cristo. Você precisa aumentar a fé em você. Cuidado, cuidado, porque isso é tão sedutor, isso é tão errado. Você precisa aumentar a sua fé em Cristo. Você precisa ser compreendido. Não, você precisa compreender o amor. Qual é o teu problema? O meu problema é que eu não estou sendo compreendido. Então, não é de compreensão que você precisa, querido. Desculpa derrubar o seu castelo de areia. Você precisa compreender a grandeza do amor de Deus. Uma emissora de televisão, acho que a Globo News, está fazendo um noticiário sobre evangélicos e tudo. E um dos capítulos lá é uma porção de pastor indo lá para falar assim: a vida do pastor é muito difícil. A vida do pastor é muito angustiante. Aí o outro faz, estava também o Ed Renekiewicz, estava lá outros que eu não conheço. Não, aí uma especialista lá, psicóloga, terapeuta, sei lá o que ela é. Não, eu estive estudando, a vida do pastor é de muito estresse. E uma porção de pastor adora isso, e se vitimiza dessa forma. E vai nesse barco: é mesmo, lá ninguém me compreende, porque não sabe o amor que eu tenho. O que nós precisamos não é ser compreendidos. O que nós precisamos não é ser compreendidos. O que nós precisamos é compreender o amor de Deus por nós. Esse homem que está escrevendo isso, ele falou para a igreja de Éfeso, para os bispos de Éfeso: eu estou indo para Jerusalém, e não sei o que me aguarda, senão uma coisa eu estou certo: prisões e perseguições. É isso que me aguarda. Esse homem é aquele que diz: eu sei em quem eu tenho crido, e que no fim da vida, abandonado por todos, vai dizer: o tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação, combatido, sem nenhuma amargura. Como pode? Por que Nero pôs fogo em Roma e botou a culpa em mim? Meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Ele vai dizer: está tudo bem, eu vou me encontrar com o meu Redentor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Um cristão vitimista é uma vergonha. Um pastor vitimista ofende o seu Senhor. Um pastor vitimista, pois é, porque Jesus não cuidou de mim. Está mostrando para o mundo o que essas pessoas estão fazendo na Globo News. Estão mostrando para o mundo que o nosso Senhor não é grande o suficiente para alegrá-las.
para sustentá-las, para ser a alegria, o deleite, o gozo deles. Entende a importância disso, a seriedade disso? Ele é o nosso justificador. O que faz a gente dormir bem é Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você vê, não é uma passagem que faz pouco impacto em nós. Não é uma passagem, imagina você deitar e pensar nisso. Justificado, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. Do que mais eu preciso? Isso é melhor do que Rivotril. Oh Deus, posso dormir, posso até não acordar. Estou em Ti, estou contigo. Ele é o nosso justificador, o reto juiz, que exige de nós uma condenação justa e eterna, apresentou o seu Filho para ser o nosso justificador. O Salmo 85, verso 10, fala isso de uma maneira poética, né? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É isso. A verdade, qual é a verdade, né? Qual é a justiça? A nossa condenação. Então, mas na cruz, em Cristo, o justo e o justificador eram o mesmo. Então, Salmo 85, verso 10, fala isso de uma maneira até poética, né? A graça e a verdade se encontraram em Cristo. Está tudo resolvido ali. Está tudo resolvido nele. A justiça e a paz se afeiçoaram, se beijaram, não é? Porque é exatamente exatamente esse o fenômeno que a gente vê aqui em Romanos, no capítulo 3, verso 26, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Maravilhosa doutrina da justificação. A gente não vai se deter mais nos versos seguintes, mas só para... Esse era o lugar da nossa detença, né? Esse é o lugar da nossa reflexão primeira. Pensa nisso, né? Deus é o nosso justificador, o nosso juiz é o nosso justificador. Por isso que uma das coisas que a gente vê, aquele hino maravilhoso em Romanos 8:31, né? Ou seja, com base nessa certeza. E a pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nesse mundo poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é um hino. É um hino por causa dessa certeza. Isso abre o nosso coração para o louvor, para a adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. É grande demais. Nem câncer tira a nossa alegria. Nem perseguição tira a nossa alegria. Né? Eu sei, gente, que a gente vive lutas diversas aí no mundo. Eu não estou querendo ser insensível. Mas eu estou querendo dizer que a gente não mora na melancolia, na amargura. Nós temos Jesus. Né? O cristão mais uma vez, o cristão vitimista é uma vergonha. O cristão devia ser o primeiro a dizer para o mundo: não tenham pena de mim, tenham pena de vocês. Vocês não têm ideia do que os aguarda sem Cristo. Não tenham pena de mim, eu sou amado por Deus. Tenham pena de vocês. Se vocês não se converterem, vocês não sabem o que os aguarda. Mas eu vivo bem, eu sou saudável, eu tenho recursos,
Eu tenho saúde, eu tenho uma boa família, eu sei, mas você não tem ideia do que é a tua vida sem Cristo. Há pouco tempo uma moça perguntava, depois que eu deixei a comunhão da igreja e, consequentemente, a fé, a minha vida melhorou muito. Eu falei, sei, isso é comum, isso vai acontecer. O que você está chamando de bênção é uma maldição. Agora você tem sucesso, né, financeiro, profissional, acadêmico, porque agora você era uma moça da igreja e adorava a Deus e servia ao Senhor, mas agora você passou por uma faculdade difícil, não é? Não tem mais tempo para Deus, eu sei, é de segunda a segunda, eu te entendo. O que você está chamando de bênção é a tua maior maldição. Não ter tempo para o Senhor, ter se afastado de Deus. E muitas vezes as pessoas, é o diabo que faz isso. Muitas vezes é Deus que faz isso. É Deus que faz isso, dizendo, vamos ver até onde você vai. Tomara que você volte. Né? Sou eu já dizendo, tomara que ela volte. Tomara que essa seja um teste que Deus faz para que a pessoa diga, eu não era para estar desejando comer comida dos porcos. Né? Mas, à medida que nossa fé é no Senhor, não temos mais arrogância, jactância, porque nós fomos salvos, não pelos nossos méritos, mas pela graça. E a lei? A lei, por acaso, ela é anulada, ela não tem valor? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. A lei é esse cachorro que está vindo atrás de mim me mordendo, e eu não estou falando no sentido negativo, não. A lei é esse bicho que está me dizendo, olha quem eu sou, olha o que eu sou. Corre para Cristo, você não tem como me enfrentar. A lei é uma graça. A lei no Antigo Testamento, ela é uma graça, é isso que Paulo está dizendo. Ele faz contraponto entre lei e graça, né? Como se lei e graça fossem antíteses, né? Antagonismos. Mas, na verdade, pensa, se a lei é o que me leva para Cristo, se nenhum dos povos, moabitas, amonitas, filisteus, amorreus, gerbuseus, gergazeus, se nenhum dos povos tinham a lei de Deus, só o povo hebreu tinha, o povo judeu tinha, a depender da época, né? Enfim, o povo de Israel tinha. Então a lei já era uma graça de Deus sobre um povo que não tinha para os outros. Os outros tinham que descobrir Deus pela natureza. E o povo hebreu podia descobrir Deus, conhecer a Deus pelos escritos, pela revelação, pelos oráculos de Deus. Essa é a expressão que aparece no capítulo 3, pelos oráculos de Deus. Então, como dizer que a lei não tem valor? É a lei que me faz correr para Cristo. É a lei que me faz correr para Deus. Porque todo pecado será punido, irmãos, ou no inferno, ou na cruz. Nenhum pecado no mundo vai ficar sem punição. As pessoas vão ser punidas ou no inferno, ou elas estão debaixo da cruz e os seus pecados foram punidos no Senhor Jesus Cristo. Os do passado, os do presente, os futuros. Né? Só uma aplicação rápida, né? Toma senso dessa grandeza e admira o teu Senhor. Cativa o teu coração numa afeição por isso. Meu Deus, é maravilhoso demais. Tu és maravilhoso demais. Se deslumbre com o teu Salvador. Uma das passagens que a gente leu aqui também, outro hino, né? Que é Romanos 11, 33 a 36. Outro hino. Ó, a profundidade da riqueza que você leu, né? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? É dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você percebe? São expressões assim de deslumbre. Deus, a tua doutrina é maravilhosa. É muito melhor do que só ir à igreja repetir coisas. Te compreender é maravilhoso. Isso traz segurança para a minha salvação. Isso traz senso de maravilha para o meu coração. Isso traz impulso para a evangelização. Eu preciso dizer isso para o mundo, não só pelo mundo, sobretudo por causa de Ti. Onde, Senhor? Onde na minha casa, entre os meus amigos? Onde a bandeira do Teu reino não está fincada ainda? Ó grande Rei, ó grande Juiz e Justificador, o mundo precisa conhecer a Tua beleza, por amor ao mundo, por amor às pessoas, eu sei, mas mais ainda por amor a Ti.
sabe? Por amor a ti. Essa grandeza precisa ser conhecida das pessoas. E aí uma das perguntas que o Pedro me fez, né, na conversa é: como que a gente pode aplicar isso que você vai dizer, eu vou dizer, né, na motivação dos jovens para a evangelização? Jovens, vocês não vão evangelizar se vocês não estiverem deslumbrados com o seu Senhor. Vai ser mecânico, vai ser frio, vai ser acanhado. Mas se vocês estiverem deslumbrados com toda essa glória do seu Senhor, vocês não vão se incomodar se forem achincalhados, xingados, desprezados, invisíveis, né? Invisibilidade, não sei o quê, outro é invisível. Tem uns povos invisíveis. Vem evangelizar na rua, que você vai saber o que é desprezo. Você vai ficar curado do seu trauma de ser desprezado. É maravilhoso, você cura rápido, não é? Você passa, as pessoas passam, elas fazem cara de desdém, sem palavra nenhuma, com gesto, elas te chamam de idiota, de tacanho. Você fica curado, é maravilhoso isso. Mas algumas pessoas compram água e te dão. É maravilhoso isso também. Comprei uma água para o Senhor, eu também sou cristã. São os mimos de Deus. Mas são mimos, eles acontecem de vez em quando. Muitas vezes o que vai acontecer, eu não quero nem te ouvir. Cala a boca aí, o que você está fazendo aí? O que você não está vendo que você está incomodando os outros? Né? Se você não estiver deslumbrado com o teu Senhor, você não vai evangelizar. Mas se você estiver deslumbrado com o seu Senhor, com o teu Senhor, com a obra da graça dele, olha que coisa estranha. O juiz assumindo o lugar do culpado, dizendo a condenação. E a condenação, a ofensa foi contra mim e a condenação é sobre mim. É por isso que o evangelho é uma loucura. Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, né? E justiça de Deus, e graça de Deus. Então, como que o jovem pode sair para evangelizar? Primeiro, estando deslumbrado com o seu Senhor. E segundo, tendo esse senso. A evangelização existe porque o coração daquele que foi alcançado pela graça de Deus deseja que o seu Senhor seja conhecido. O nosso motivo primeiro não é amor às almas. Temos amor às almas. Ela está ali também. Essa característica está aí. Por amor às almas a gente evangeliza. Só que isso não é o motivo primeiro. O nosso motivo primeiro é para que o nosso Senhor seja glorificado. É o amor ao nosso Senhor. A sua excelência precisa ser honrada nesse mundo, onde ela ainda não é honrada. Onde a bandeira do Evangelho ainda não é fincada. É ali que eu quero fincar. Por quê? Por causa do amor às almas? Sim, secundariamente. Mas por causa do amor a esse reino, a esse rei, a esse juiz maravilhoso, que não inocenta o culpado, mas perdoa a iniquidade, o pecado, sendo ele mesmo o juiz e o pagador da pena, o justo e o justificador. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encha o coração da gente e nos faça viver para a glória do nosso Redentor, nessa certeza. Não é à toa. Está vendo como é que não tem como pensar em perder salvação? Não tem como pensar em perder, né? Aquele que fez todas essas coisas não daria para a gente algo frágil. A sua salvação é sólido fundamento, granito, pedra em cima da qual a gente pisa e anda. Ele é o juiz e ele é o justificador. Que Deus nos abençoe. Amém.